Se nós formos sensíveis e prestarmos atenção, Si nosotros somos sensibles y prestamos atención, vamos ver Deus vamos a ver a Dios na vida dos nossos irmãos en la vida de nuestros hermanos e vamos ver Deus em tudo aquilo que está acontecendo nesse dia. y vamos a ver a Dios en todo aquello que está aconteciendo en estos días. Ele está no nosso meio. Él está en nuestro, Louvado seja o seu nome. Él está en este lugar. Alabado sea el Señor. Amém. Eu quero repartir com vocês hoje de manhã Esta mañana yo quiero compartirles sobre oração. sobre la oración. Nós falamos aqui no primeiro dia El primer día nosotros hemos hablado a respeito de intimidade com Deus, relacionamento com Deus. sobre tener intimidad con Dios, sobre tener una relación con Dios. Ontem Ayer falamos sobre a importância da mulher no corpo de Cristo hablamos sobre la importancia de la mujer en el cuerpo de Cristo e depois falamos sobre o perdão, o poder do perdão, o efeito do perdão na vida da igreja. y después hablamos sobre el perdón, el efecto del perdón y el poder del perdón que tiene en la iglesia. Mas todos esses assuntos Pero todos estos asuntos, estos temas, estão ligados están unidos à oração. a la oración. Podemos alcançar uma vida de intimidade com Deus Podemos alcanzar a tener una vida de intimidad con Dios pela oração. por medio de la oración. Podemos descobrir o nosso lugar no corpo de Cristo Podemos descubrir nuestro lugar en el cuerpo de Cristo e exercermos a nossa função y ejercer nuestra función com uma vida de muita oração. con una vida de mucha oración. Podemos ter um coração perdoador. Podemos tener un corazón perdonador. Podemos aceitar o perdão de Deus Podemos aceptar el perdón de Dios pela oração. por medio de la oración. Então eu quero falar com vocês sobre oração. Entonces yo quiero hablar con ustedes sobre la oración. No Salmo 3, En el Salmo 3, versículo 4, versículo 4, o salmista diz: el salmista dice: com a minha voz clamo ao Senhor, con mi voz clamo al Señor e Ele me ouve y Él me escucha desde o seu santo monte. desde su monte santo. O que é oração? ¿Qué es la oración? A oração é tão simples, La oración es tan simple, é tão fácil de entender. es tan fácil de entender. Essas tiquitas que estão aqui, Estas niñas que están aquí, se prestarem atenção, si ustedes prestan atención, vão entender com muita facilidade van a entender con mucha facilidad o que é oração. lo que es la oración. Aqui o salmista diz: Aqui- eu clamo ao Senhor Aquí el salmista dice: yo clamo al Señor e o Senhor me y ouve. el Señor me escucha. Então o que é oração? Entonces, ¿qué es la oración? Oração é eu falo La oración es que yo hablo e Deus ouve. y Dios escucha. Deus fala Dios habla e eu escuto. y yo escucho. Amém? Então cada vez que vocês forem orar, Entonces, cada vez que ustedes oren, pensa nisso. piensen eso. Eu estou falando e Deus está me ouvindo. Yo estoy hablando y Dios me está escuchando. Deus vai falar Dios va a hablar e eu vou ouvir. y yo voy a escuchar. Amém? Lucas, En Lucas, capítulo 18, capítulo 18, versículos de 1 a 8. versículos del 1 al 8. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto. Quiero que presten mucha atención a ese texto. Lucas 18, del 1 al 8. Pode ler. También les refirió Jesús una parábola sobre las necesidades de orar siempre y no desmayar, diciendo:
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amém. Esse texto ele é maravilhoso. Ese texto es maravilloso. Esse primeiro versículo que nós lemos En ese primer versículo que hemos leído, é um versículo curto, es un versículo corto, com poucas palavras, con pocas palabras, mas palavras muito fortes. pero palabras muy fuertes. Eu vou ler aqui em português. Voy a leerlo en portugués. Ele diz assim em português: Lucas 18:1, ele diz sobre o dever Sobre el deber de orar sempre, de orar siempre, sem nunca sin nunca desfalecer. desfallecer. Entendes? ¿Entienden? Sim. Então, a oração Entonces la oración não é algo opcional. no es algo opcional. A oração, na vida do cristão, La oración en la vida del cristiano é um dever. es un deber. Não sou eu que estou dizendo. No soy yo la que lo estoy diciendo. Foi Jesus que disse. Fue Jesús quien lo dijo. Jesus disse Jesús dijo que nós temos o dever. que nosotros tenemos el deber. O que é dever? ¿Qué es un deber? É uma responsabilidade. Es una responsabilidad, É uma obrigação. es una obligación. É algo que eu não posso deixar de fazer. Es algo que yo no debo dejar de hacerlo. Então a oração Entonces la oración é um dever que temos. es un deber que tenemos. E depois ele diz Y después él dijo, de orar sempre. orar siempre. O que é sempre? ¿Qué es siempre? Sempre é o que nós falamos aqui esses dias. Sempre é todo dia. Siempre es lo que estamos hablando de todos los días. Significa Todas todo as el día, horas. todas las horas, Em qualquer en situação, cualquier momento, em qualquer en circunstância, cualquier circunstancia, independente da idade, sin importar la edad, independente do grau cultural, sin importar cuál grado cultural tengas. não há desculpas No hay disculpas, no hay excusas para deixarmos de orar. para que dejemos de orar. Então Jesus disse Entonces Jesús dice que nós temos o dever que nosotros tenemos el deber de orar de orar sempre, siempre, sempre. siempre. Uma outra palavra muito forte nesse versículo tão pequeno, de 2 linhas. Otra palabra en este versículo tan pequeño que es solo de 2 líneas. Ele diz orar sempre, sem nunca. Él dice orar siempre sin nunca. O que é nunca? ¿Qué es nunca? Nunca é nunca. Nunca es nunca. Eu não sei como é isso em castelhano. Ah, jamás. 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 Temos que orar muito. Temos o dever Tenemos el deber de orar muito. de orar mucho. Sem nunca. Sin nunca. Sem jamás. Sin jamás. Desfalecer. Jamás desfallecer. Ou ainda em castelhano, desfalecer. Desanimar. Sin desanimar. É uma palavra muito forte. Em um versículo de 2 linhas, com En un poucas versículo de palavras, 2 líneas, con pocas palabras, Jesus fala algo tão profundo e tremendo Jesús habla algo tan profundo y tan tremendo, tan fuerte, e de tão grande importância para as nossas vidas. y de una importancia tan grande para nuestras vidas. E eu quero que vocês levem no coração essa mensagem. Y yo quiero que ustedes se lleven en su corazón ese mensaje. Nós, como filhas de Deus, Que nosotras como hijas de Dios temos o dever tenemos el deber de orar sempre, de orar siempre, sem nunca, sin jamás jamás desfalecer.
jamás desfallecer. Amém? Eu quero que vocês anotem essas palavras. Quiero que anoten estas palabras. Dever, Deber, sempre, siempre, nunca. nunca, jamás. Amém? Então, oração não é algo opcional. Entonces la oración no es algo opcional. Oração é um dever. La oración es un deber. Mas que dever maravilhoso, né? Pero qué deber más maravilloso. Tem alguns deveres que a gente tem Hay algunos deberes que cada una tiene que são penosos, que son penosos, que exigem de nós sacrifício. que exigen de nosotras sacrificio. Mas a oração Pero la oración é algo maravilhoso. es algo maravilloso. Eu falo Yo hablo e Deus y ouve. Dios escucha. Deus fala Dios habla e eu escuto. y yo escucho. É maravilhoso. Nós, Maravilhoso. como filhos de Deus, Nosotras como hijas de Dios temos este privilégio. tenemos este privilegio. Amém. Aqui o texto que nós lemos, Este texto que nosotros hemos leído, Jesus com todo o seu carinho Jesús con todo su cariño e com todo o seu dom de mestre, y con todo su don de maestro, ele para explicar Él para explicar melhor a afirmação que ele fez, mejor la afirmación que él había hecho, que nós temos o dever de orar sempre sem del que nunca nosotros tenemos el desfalecer. deber de orar siempre y nunca desfallecer, Para ele explicar melhor, para que não fique dúvidas nenhuma na nossa mente, Él explicó mejor para que no hayan dudas en nuestra mente e que nós possamos ser obedientes, entendendo aquilo que Deus está falando conosco. y que nosotras podamos ser obedientes para hacer aquello que Él nos ha pedido y quiere hacer con nosotras. Ele conta uma parábola. Él cuenta una parábola. Ele conta uma parábola de uma viúva. Cuenta la parábola de una viuda. Por que uma viúva? ¿Por qué una viuda? Uma viúva é uma mulher sozinha, Una viuda es una mujer sola, uma mulher que não tem muito com quem conversar, una mujer con quien no tiene mucho con quien conversar, não tem um marido para cobri-la, para protegê-la. no tiene el marido para cubrirla, para guardarla. Então, Jesus usa a figura de uma pessoa completamente dependente dele. Entonces Jesús usa la figura de alguien totalmente dependiente de Él. E ele diz que essa mulher tinha uma causa para ser julgada. Y Él dice que esa mujer sí tenía una causa para ser juzgada. E ela conhecia um juiz. Y ella se enfrentó al juez. Ela conhecia Ella conocía al juez. um juiz e ela sabia que esse juiz era mau, Y ella sabía que ese juez era malo, era corrupto era alguien corrupto e que não temia a Deus y que no temía a Dios, e nem aos homens. tampoco a los hombres. Mas esse juiz Pero este juez podia julgar a sua causa. podía juzgar a su causa. E ela vai Entonces ella va buscar esse juiz. a buscar ese juez E ela vai até a sua casa y va hasta su casa e fica na porta da sua casa, y se queda en la puerta de su casa, batendo tocando e insistindo. y insistiendo. O texto não diz por quanto tempo, El texto no afirma por cuánto tiempo, mas dá para a gente imaginar pero nos da para entender que foi um longo tempo. que fue un tiempo largo, Um tempo suficiente un tiempo suficiente para fazer aquele juiz de coração duro, para hacer que ese juez de corazón duro, por causa da insistência da mulher, por causa de la insistencia de esa mujer, abrir a porta e atendê-la abra la puerta y le atienda e julgar a sua causa. y juzgar su causa. Aí Jesus, Ahí Jesús, nosso doce e maravilhoso Jesus, nuestro dulce y maravilloso Jesús, ele diz para nós: nos dice, se aquele juiz si aquel juez que era mau, que era malo, que era corrupto, que era alguien corrupto, que não temia os homens, que no temía a los hombres, não temia a Deus. no temía a Dios. Eu vejo que Jesus, assim, ele foi lá no extremo, né? Ele pegou Yo creo que Jesús se fue a un extremo, ¿no? Se quedó ahí. e ele falou: se esse juiz que era desse jeito, Dice, si ese juez que era era de esse esa manera, homem mau, que era alguien visto mal, por causa da insistência daquela por mulher, causa de la insistencia de aquella mujer,
Ele julgou a sua causa? Él juzgó su causa. Aí ele faz uma pergunta para nós. Él nos hace una pregunta. Quanto mais ¿Cuánto más o nosso Pai Celestial, nuestro Padre ele Celestial? diz vosso Pai Celestial, nosso, né? Él Vosso dice Pai vuestro Celestial Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. não ouvirá No escuchará aos seus escolhidos a sus escogidos que a Ele clamam que le claman de dia e de de noite. día y de noche. Ele fala, mesmo parecendo tardio, Él también habla y dice, aunque pareciera tarde, depressa, rápido, rápido, lhes escutam e lhes atendem. Él escucha y ellos atienden, responden. Irmãs, Hermanas, é difícil de entender tudo que nós acabamos de falar es aqui. difícil de entender todo lo que acabamos de hablar. Alguém aqui ainda tem dificuldade para entender, para reconhecer ¿Alguien de aquí todavía tiene dificultad para entender y reconocer a importância da oração, la importancia de la oración? a importância do relacionamento com Deus, La importancia de tener una relación con Dios, a importância de falar com Deus, la importancia de hablar con Dios, a importância de ouvir a Deus. la importancia de escuchar a Dios. Amém, irmãs? Não podemos ser as mesmas No podemos ser iguales, las mismas, a partir de hoje. a partir de hoy. Temos que ter um coração aberto. Tenemos que tener un corazón abierto E vamos ser como essa viúva. y vamos a ser como esta viuda. Vamos insistir diante de Deus. Vamos a insistir delante de Dios. Eu estive no Chile no mês de julho. En julio estuve en Chile E no fundo do salão de reunião y en el fondo del salón de reunión de la iglesia tinha uma mesa com livros para serem vendidos. había una mesa de libros para que ellos sean vendidos. E eu fui até o fundo e comecei a olhar os livros. Y yo fui hasta el fondo y comencé a revisar, a ver los libros. E aí eu vi um livro Y ahí encontré un libro que o título dele que el título de ese me libro chamou muita atenção. me llamó mucho mi atención. E o título desse livro era: Y el título de ese libro decía: Não deixe de insistir com Deus. no deje de insistir con Dios. Amém, irmãs? Não vamos deixar de orar e de buscar o nosso Deus. No vamos a dejar de orar ni de buscar a nuestro Dios. Eu gostaria de ler agora com vocês Filipenses 4, Me gustaría ahora leer con ustedes Filipenses 4, de 4 a 7. del 4 al 7. Eu leio aqui e você. Melhor, né? Ele diz assim, El texto dice así: Filipenses 4, de 4 a 7. regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Então aqui diz, Paulo diz o seguinte: Entonces aquí Pablo dice: regozijai-vos no Senhor. regocijaos ustedes en el Señor. E ele insiste. Y él insiste. Outra vez digo, regozijai-vos. Y otra vez repite, regocijaos. Ele diz, seja conhecida de todos os homens Él dice que sea conocida de todos los hombres a vossa gentileza. su gentileza. Gentileza em castelhano, em português é moderação. Moderação é uma pessoa que tem seu equilíbrio emocional. Entendes? Moderación es alguien que tiene su equilibrio emocional. Então ele diz assim, as pessoas precisam saber Entonces él dice, las personas necesitan saber que você é uma pessoa gentil, que ustedes son una persona gentil, que vocês são pessoas equilibradas emocionalmente. que ustedes son personas equilibradas emocionalmente. Então, qual é a impressão que dá quando a gente lê o texto? Entonces, ¿cuál es la impresión que da cuando nosotros leemos el texto? Que Paulo chegou Que Pablo llegó
e olhou para as pessoas y miró para todas las personas e parecia que as pessoas estavam tristes. y parecía que las personas estaban tristes. Então ele disse para as pessoas, Entonces él les dijo a las personas, para os irmãos: a los hermanos, regozijai-vos no Senhor. regocíjense en el Señor. Outra vez digo, regozijai-vos. Otra vez les digo, regocíjense. As pessoas Las personas precisam ver em vocês necesitan ver en ustedes pessoas gentis, personas gentiles, moderadas, moderadas, equilibradas. equilibradas. Amém, irmão? Estão me entendendo? O povo de Deus precisa ser um povo alegre. El pueblo de Dios necesita ser un pueblo alegre. E por onde o povo de Deus passar, Y por donde sea que el pueblo de Dios pase, as pessoas vão olhar para o povo de las Deus personas van a ver al pueblo de Dios e vão dizer: que povo gentil. y van a decir, qué pueblo gentil, Amém, irmãos? Que povo alegre. qué pueblo alegre. Aí ele disse assim: como? Ahí él nos dice cómo. Nesse texto ele diz: o que nós devemos, como nós devemos ser Él dice cómo nosotros debemos ser e como nós podemos fazer para ser E nós- esse povo alegre. y nos dice también cómo debemos hacer para ser ese pueblo alegre. Vamos ver o restante do texto. Vamos a leer lo restante del texto. Como é que as pessoas podem olhar para mim e ver em mim uma pessoa gentil? ¿Cómo es que las personas pueden mirarme y poder ver una persona gentil? Como que as pessoas podem olhar para mim e ver em mim uma pessoa alegre? ¿Cómo es que las personas pueden mirarme y ver una persona alegre? Ele diz assim: Él dice así, pela oração, por la oración, pela súplica por la súplica e pelas ações de y graças. por las acciones de gracia. Ele diz Él dice que nós não devemos andar ansiosos. que nosotros no debemos caminar ansiosos. Sabe por quê? A ansiedade ¿Saben por qué? La ansiedad tira a nossa alegria, quita nuestra alegría, acaba com a nossa fé termina con nuestra fe e com a nossa y esperança. con nuestra esperanza. Então, o que nós temos que fazer com a nossa ansiedade? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestra ansiedad? Com as coisas, com os problemas, com as situações que nos causam ansiedade. Con las cosas, con los problemas, con las situaciones que nos causan ansiedad. Nós temos que colocar diante de Deus. Nosotros tenemos que colocarlas delante de Dios. Irmãs, olha que coisa maravilhosa. Miren qué cosa maravillosa. Deus falando conosco. Dios hablando con nosotras. Deixa comigo. Deja conmigo, Traz para mim. tráemelo, Coloca nas minhas mãos colócalas en mis manos. as coisas que estão te deixando Las ansiosas. cosas que te están dejando ansiosa. Ore. Mira, Faça a oração. haz la oración, Fala com o Senhor habla con el Señor acerca de tudo aquilo que está te causando ansiedade no coração, acerca de todo lo que está causando ansiedad en tu corazón, que está te deixando triste, que te está dejando triste, que está te deixando ansioso. que te está dejando ansioso. Pela oração. Por la oración. Agora ele diz Ahora Él dice, como orar. ¿cómo orar? Ele diz com oração e súplica. Él dice con oración y con súplica. O que quer dizer súplica? ¿Qué quiere decir súplica? Vocês já viram ¿Ustedes ya han visto uma pessoa orgulhosa, a una persona orgullosa, uma pessoa soberba, una persona soberbia, uma pessoa que se acha autossuficiente, una persona que se cree autosuficiente, pedir alguma coisa pedir alguna cosa para alguém? para alguien, a alguien? Ela não pede, ela manda. Ella no pide, ella manda. Ela fala: pega aquele copo de água lá para mim. Ella dice, trae ese vaso de agua para mí. Faz isso. Haz esto, Não faz aquilo. no hagas eso. Agora aqui ele está dizendo que é para a gente pedir En este texto dice que para que nosotros pidamos com súplica. supliquemos. A súplica, La ela súplica. fala de um coração humilde. La súplica habla de un corazón humilde. E o que é um coração humilde? ¿Qué es un corazón humilde? O coração humilde El corazón humilde é aquele coração es aquel corazón que se analisa que se analiza e que vê
y que mira. Eu não posso, Yo no puedo, eu não consigo, yo no lo logro, eu não dou conta, no puedo hacerlo, eu não tenho forças. no tengo fuerzas. Por isso, Senhor, me ajuda Por eso el Señor me ayuda e suplica. y suplico. Eu suplico porque eu reconheço Yo ruego porque yo reconozco que eu não posso, que yo no puedo, mas que Ele pode. pero que sí Él puede. Amém? Então a nossa oração Entonces nuestra oración tem que ser com súplica. tiene que ser con ruego. Ao mesmo tempo que tem que ser com súplica, Al mismo tiempo que sea con súplica, com choro, con lágrimas, llorar, con lágrimas, tem que ser com ações de graças. tiene que ser también con acciones de gracias. Ações de graça fala do quê? Acciones ¿de qué hablan las acciones de gracias? Quando eu agradeço alguém por alguma coisa, Cuando yo agradezco a alguien por haber hecho algo, o que eu estou dizendo com isso? ¿qué es lo que yo digo con eso? Que eu estou contente com aquilo que a pessoa me fez. Que yo estoy feliz con aquello que la persona hizo, Que aquilo que ela me fez que aquello que ella hizo me ajudou, me ha ayudado, fez bem para mim. me hizo bien. Então eu tenho que orar Entonces tengo que orar com súplica, con súplica, reconhecendo reconociendo que Deus pode, que Dios puede, eu não posso. yo no puedo, Que se Ele não fizer, que si Él no lo hace, eu não tenho condições de fazer. yo no tengo las condiciones de E hacerlo, que Ele pode todas as y coisas. que Él puede todas las E cosas, que eu não posso nada. y que yo no puedo hacer nada, Que Ele é tudo que Él es todo e que eu não sou nada. y que yo no soy nada. Eu costumo falar com as pessoas com quem eu falo Yo acostumbro a hablar con las personas que quando Jesus diz: que cuando Jesús dice, sem mim nada podeis fazer, sin mí nada puedes hacer, Ele está dizendo que nós não podemos fazer nada Él está sem Ele. diciendo que no vamos a poder hacer nada sin Él. E nada na Bíblia Y nada en la Biblia é nada. es nada. Não é quase nada, No es casi nada, mas é nada. sino es nada. Você não pode desatar o cadarço do seu tênis Ustedes no pueden desatar las pitas de su zapato se Deus não permitir. si Dios no lo permite. Você não pode tomar banho, não pode comer, não pode caminhar Ustedes no pueden bañarse, no pueden comer, no pueden caminar sem que Jesus permita. sin que Jesús lo permita. Porque sem Ele, Porque sin Él, nós não podemos fazer nada. nosotras no podemos hacer nada. E sabe o que eu falo? ¿Y saben qué es lo que yo hablo? Eu não posso fazer nada sem Jesus. Yo no puedo hacer nada sin Jesús. Mas se Pero sí, eu pudesse fazer, si yo pudiera hacerlo, eu não quero fazer. yo no quiero hacerlo. Eu não quero desatar o cadarço do meu sapato sem Jesus. No quiero desatarme las cuerdas de mis zapatos sin Eu não Jesús. quero caminhar pelas ruas da cidade onde eu moro sem Jesus. No quiero caminar sobre las calles de la ciudad sin Jesús. Eu não quero congregar com os meus irmãos sem Jesus. No quiero congregarme con mis hermanos sin Jesús. Eu não quero passar pelo vale da sombra e da morte sem Jesus. No quiero pasar por el valle de la sombra y de la muerte sin Jesús. Porque a vara e o cajado dele me consolam. Porque su valle y su callado es lo que me protege. Amém. Amén. Então a nossa oração Entonces nuestra oración tem que ser com súplica tiene que ser con súplica e ações de graça. y acciones de gracias. Amém. Ações de graça quer dizer o quê? Acciones de gracias, ¿qué significa? Vamos imaginar aqui na nossa cabeça. Eu estou com um Vamos imaginarmos. problema muito grande. Estoy teniendo un problema muy grande. E esse problema está causando muita angústia no meu coração. Y ese problema está causando mucha angustia en mi corazón. E eu não tenho capacidade para resolver. Y yo no tengo la capacidad para resolverlo. E eu sei que Deus pode. Pero yo sé que Dios puede. Então, numa atitude de humilhação, Entonces, en una actitud de humildad, eu dobro meus joelhos, yo doblo mis rodillas, eu coloco meu rosto no chão coloco mi cabeza en el e eu suelo choro diante de Deus y lloro delante de Dios. e coloco diante dele tudo aquilo que está me Y perturbando. coloco delante de Él todo aquello que ha estado en mi corazón. E levanto. Y me levanto. Mas eu já me levanto
Pero yo ya me levanto adorando, agradecendo, porque eu falei, porque yo hablé e ele ouviu, y él me escuchó, porque ele falou, porque él habló e eu ouvi. y yo escuché. Eu me levanto y olho para a situação. y veo a la situación. A situação não mudou, não La cambiou, situación no cambió, não cambiou. Mas ainda assim, pero aún así eu adoro a Deus, yo adoro a Dios, porque Ele vai fazer porque Él va a hacer no seu tempo, en su tiempo, na sua hora, en su hora, segundo a minha necessidade según mi necesidad e para a glória do seu y nome. para la gloria de su nombre. Por isso que essa deve ser a nossa atitude Por eso es que esa tiene que ser nuestra actitud quando buscamos a Deus. cuando buscamos a Dios. A oração, La oración, a súplica, la súplica imediatamente após ações de graça. y inmediatamente con acciones de gracias. Ainda que Aunque os meus olhos naturais que mis ojos naturales não vejam a mudança, no vean un cambio, pela fé, por la fe, pela firme convicção de coisas que eu não vejo, por una firme convicción por las cosas que yo no veo, mas que eu espero, pero que yo espero, eu adoro e agradeço a Deus. yo adoro y agradezco a Dios. Amém, irmãos? Olha, eu quero dar essa palavra principalmente para as mães. Yo quiero dar esta palabra principalmente para las madres. Eu sou mãe. Yo soy madre. Eu sou loucamente apaixonada pelos meus filhos. Yo estoy locamente enamorada de mis hijos. E eu tenho sonhos para os meus filhos. Y tengo sueños para mis hijos. Mas eu sei que o Senhor vai fazer. Pero yo sé que el Señor va a hacer. Hoje, Hoy eu já día, posso colher yo ya puedo coger resultados de muitas orações, de muchas oraciones, de muitas súplicas de muchas súplicas e de muitas ações de graça. y de muchas acciones de gracia. Mas eu ainda tenho mais para alcançar. Pero todavía tengo más para atrapar, agarrar. Eu quero mais. Quiero más. Eu quero mais de Deus para os meus filhos. Yo quiero más de Dios para mis Eu hijos. quero mais a vontade de Deus para os meus filhos. Quiero la voluntad de Dios para mis hijos. Porque essa é a vontade dele para eles. Porque esa es la voluntad de Él para mis hijos. E a vontade dele é a minha vontade. Y la voluntad de Él es mi voluntad. Amém? Então eu quero dar uma palavra de esperança para as Entonces mães. quiero darles una palabra de esperanza. Creiam, Crean, confiem, confíen, orem, oren, supliquem, supliquen, mas adorem, pero adoren, crendo que Deus faz. creyendo que Dios hace. Amém, irmãs? Eu queria ler Marcos 11, 15 a 17. Marcos 11, del 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén y entraron Jesús en el templo. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vocês conhecem bem esse texto, né? Ustedes conocen bien ese texto. Jesus entra em Jerusalém Jesús entra en Jerusalén e vai para o templo. y va al templo. E ele chega no templo, Y él llega al templo, ele encontra él encuentra homens fazendo comércio dentro do templo, encuentra hombres haciendo comercio dentro del templo, vendendo coisas dentro do templo. vendiendo cosas dentro del templo. Eu imagino Yo me imagino uma bagunça dentro do templo, un desorden dentro del templo. mexendo com dinheiro. Imagínense con dinero. Pensa aqui nessas feiras que vocês têm. Piensen aquí en estas ferias que ustedes tienen. Essas pessoas gritando, Hay personas gritando, venham comprar, vengan a comprar, o preço aqui é melhor. el precio aquí es mejor. Aí um outro grita do outro lado, vem aqui porque aqui é melhor. Y hay otro que al otro lado está gritando, E há aquí um es mejor. tumulto. Y hay un grupo, una multitud, hay un bulto, Tumulto. hay un tumulto, perdón. Isso. E fica difícil para passar. Y es difícil para pasar. E um não consegue ouvir o outro.
y uno no consigue pasar por el otro. Há uma bagunça. Es un desorden. E depois que a feira acaba, fica uma sujeira. Y después de que la feria termina muy sucio. E eu acho que era mais ou menos isso que estava acontecendo dentro do Y yo templo. pienso que algo así estaba pasando en el templo. Aqueles homens estavam vendendo, oferecendo animais para serem sacrificados Esos hombres estaban vendiendo y ofreciendo animales para que sean sacrificados e cobrando preço por eles. y cobrando un precio por ellos. E competindo entre eles. Y compitiendo entre ellos. E querendo ganhar mais que o outro. Uno quería ganar más que el otro. Jesus entrou Jesús entra e vê a bagunça. y ve el desorden. E Jesus fica com o coração... Eu vou usar uma palavra aqui, eu não sei, eu espero que vocês entendam. Jesus ficou irado. Y Jesús se queda con el corazón triste, Muito triste. muy triste. Porque ele diz... Como que vocês podem fazer da minha casa Porque él dice, ¿cómo pueden hacer ustedes de mi casa uma casa de ladrões e Uma- salteadores? una casa de ladrones y asaltadores? Quando meu pai, Cuando mi padre, quando Deus cuando Dios disse dijo que a sua casa que su casa seria chamada sería llamada casa de oração para todos os povos, casa de oración para todos los pueblos, casa de oração para todas as nações. casa de oración para todas las naciones. Lendo esse livro que eu falei para vocês, ¿Se acuerdan de ese libro que yo les comenté? esse irmão usa esse trecho da palavra Ese hermano usa ese texto de la palabra e traz para o particular, para o individual. y trae algo para nosotros, algo en particular. Nós somos o templo de Deus. Nosotros somos el templo de Dios. Nós somos a casa de Deus. Nosotros somos la casa de Dios. Nós somos casa de oração para todos os povos e para Nosotros- todas as nações. Nosotros somos casa de oración para todos los pueblos y para todas las naciones. Aí ele diz algo muito forte. Ahí él dice bien fuerte. Você está deixando, Ustedes están dejando, você está permitindo están permitiendo que ladrões e salteadores que ladrones y asaltadores ocupem a sua casa, ocupen su casa, entren a su casa, quando a sua casa, cuando su casa, que é o seu corpo, que es su cuerpo, que é a sua vida, que es la vida, é casa de oração es casa de oración para todos os povos. para todos los pueblos. Agora eu falaria com vocês, o que é esses ladrões e salteadores que ocupam o lugar da oração Ahora na nossa vida? yo les pregunto, ¿cuáles son esos ladrones y asaltadores que ocupan el lugar de la oración en nuestra vida? São as nossas muitas atividades, Son nuestras muchas actividades. quem sabe o nosso trabalho secular, Puede ser nuestro trabajo secular, as nossas muitas preocupações, nuestras muchas preocupaciones, as nossas ansiedades, nuestras ansiedades, o tempo exagerado que gastamos muitas vezes el tiempo exagerado que muchas veces gastamos na frente da televisão, enfrente de la televisión, na frente do espelho, en el frente del espejo, lendo coisas que não edificam, leyendo cosas que no nos edifican, gastando tempo com conversas que não edificam. gastando tiempo en conversaciones que no nos edifican. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de entender Por eso hay muchas veces que tenemos la dificultad de entender como podemos orar em todo tempo. cómo podemos orar en todo tiempo. Mas, irmãs, Pero hermanas, nós somos casa de oração. nosotros somos casa de oración. Amém? Nós somos pessoas Nosotras somos personas que somos templos do Espírito Santo. que somos templos del Espíritu Santo. Somos casa de oração. Somos casa de oración. Somos pessoas feitas e criadas Somos personas hechas y creadas para termos relacionamento com Deus para tener una relación con Dios o tempo todo. todo el tiempo. E o tempo todo e todo o tempo. Yo tengo todo el tiempo y el tiempo todo. Amém, irmãs? Somos casa de oração para todos os povos. Somos casa de oración para todos los E eu vou pueblos. dizer, Y les voy a decir, se nós
adquirirmos esse hábito si nosotros adquirimos ese hábito de orarmos em todo tempo, de orar en todo tiempo, Deus vai colocar na nossa mente Dios va a poner en nuestra mente e no nosso y en coração nuestro corazón muitos e muitos motivos de oração. muchos y muchos motivos de oración. E você vai colocar sua cabeça no travesseiro Y ustedes van a poner su cabeza en la almohada e você vai orar. y van a orar. E você vai dormir Y ustedes van a dormir com aquele sentimento con ese sentimiento que tem tanta coisa ainda para você orar, que tienen tantas cosas para orar e você vai orar. y ustedes van a orar. Amém? Precisamos orar. Necesitamos Precisamos orar. orar. Necesitamos orar. Amém. Queria ler agora Mateus 6, Ahora quiero leer Mateo 6, 5 a 13. del 5 al 13. Nesse texto, Jesus nos ensina como orar. Eu costumo a dizer o seguinte, En ese texto Jesús nos manda a orar e nos ensina a orar. y nos enseña a orar. Eu costumo dizer assim, Yo acostumbro decir así, nós não precisamos nos preocupar. nosotros no necesitamos de preocuparnos. Deus pensou em tudo. Dios ha pensado en todo. Deus não deixou absolutamente nada Dios no ha dejado absolutamente nada. que Ele não tivesse cuidado Que Él no tenga cuidado e domínio sobre. y dominio sobre eso. Então vamos ver, Mateus 6, 5 a 13. Mateo 6, del 5 al 13. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Eu tenho outros textos aqui para ler, mas eu estou achando que o tempo também... Yo tengo más textos para leer, pero... Mas é o seguinte, ontem nós conversamos, ontem não, antes de ontem, Antes de ayer, conversamos sobre essa questão da oração. Algumas irmãs fizeram perguntas, né? nosotros hablamos sobre la cuestión de oración y algunas hermanas hicieron preguntas. Então, nós podemos orar Entonces nosotros podemos orar, todas juntas, todas juntas. podemos orar em grupos pequenos, Podemos orar en grupos pequeños, grupos grandes, grupos grandes. podemos orar em voz alta, Podemos orar en voz alta, podemos orar em voz baixa, podemos orar con voz baja, mas nós também podemos e precisamos pero también podemos y necesitamos ter um tempo a sós com Deus. tener un tiempo a solas con Él. Isso é de extrema importância para a nossa vida espiritual. Eso es de extrema importancia para nuestra vida espiritual. Eu costumo dizer o seguinte, Yo acostumbro a decir esto: que existem coisas existen cosas no nosso coração en nuestro corazón que, se nós formos falar para o nosso marido, que si nosotros le contáramos a nuestro esposo, ou se nós formos falar com os nossos pais, o si nosotros hablásemos con nuestros padres, por melhores que sejam as palavras que usemos, por más bonitas que sean las palabras que usemos, não seremos entendidos. no seríamos entendidos. Mas quando você vai para o teu quarto Pero cuando tú vas a tu cuarto e fecha a porta, y cierras la puerta, e o teu pai que te vê em secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensa te recompensa em secreto. en lo secreto.
Não podemos viver sem esse tempo. No podemos vivir sin ese tiempo. Não vamos permitir que os ladrões e os salteadores No vamos a dejar que los ladrones y los asaltadores roubem esse tempo, roben ese tiempo, porque nós somos casa de oração. porque nosotras somos casa de oración. Nós temos que ter relacionamento íntimo com Deus. Nosotros tenemos que tener relación íntima con Dios. Nós temos que falar com Deus Tenemos que hablar con Dios. e temos que ouvir Y Deus tenemos que escuchar a Dios e crer y creer que Deus do seu santo e sublime que trono, Dios en su santo trono, Ele nos ouve. Él nos escucha. Desde su santo trono Él nos escucha. Amém. Dá tempo para mais uns textos? Mateus Mateo 14, 23. 14, 23. Eu gostaria Me que vocês gostaria lessem em casa que ustedes lean en casa esse texto que nós lemos de Mateus, capítulo 6, de 5 a 13, ese texto que nosotros hemos leído de Mateo 6, del 5 al 13, com muita atenção, con mucha atención, porque é um texto muito rico porque es un texto muy rico e não dá para a gente extrair dele y no nos da el tiempo para extraer de ese texto 10 minutos, 15 minutos. 10 minutos o 15 minutos. Ele nos ensina como entrar na presença de Deus Él nos enseña cómo entrar en la presencia de e como Dios é que temos que orar. y cómo es que tenemos que orar. Amém? Agora Mateus 14, 23. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesus, Jesús, Filho de Deus, Hijo de Dios, que tinha um relacionamento perfeito com Deus, que tenía una relación perfecta con Dios, que fazia tudo o que agradava o coração de Deus, que hacía todo lo que agradaba al corazón de Dios, que foi perfeito, que fue perfecto, que não houve nele pecado algum, que no hubo pecado en él alguno. precisava se apartar Necesitaba alejarse para poder falar com Deus, para poder hablar con Dios, para poder derramar diante de Deus seu coração. para poder derramar su corazón delante de Dios. Se Jesus Si Jesús precisava disso necesitaba de eso e zelava por isso, y tenía un celo por eso, quanto mais nós ¿cuánto más nosotras? precisamos desse tempo a sós com Deus. Necesitamos de ese tiempo a solas con Dios. Amém. Lucas 5:16. En Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesus se apartava para lugares desertos. Jesús se alejaba Para a orar. lugares desiertos para orar. Talvez hoje nós não tenhamos esse lugar deserto, Tal vez hoy día nosotros no tengamos ese lugar desierto, um lugar físico, un lugar físico, mas nós temos, pero nosotras tenemos podemos buscar esse y deserto podemos buscar ese desierto, entrando no nosso quarto entrando en nuestro cuarto e fechando a porta y cerrando la puerta e buscando a Deus em oração. y buscando a Dios en oración. Amém? Lucas 6:12. En Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesus foi para o monte. Jesús fue al monte. Vamos nós aqui, nós vamos para o quarto Vamos nosotros a decir, fue al cuarto e vamos passar a noite em oração. y vamos a pasar nuestra noche en oración. Vamos estar com Deus. Vamos a estar con Dios. Eu fico pensando, Eu me quedo pensando. eu sou uma pessoa que não tenho muita facilidade para passar uma noite toda orando. Yo soy una persona que no tiene la facilidad de pasar toda la noche orando. Mas Deus tem tanta sede de relacionamento comigo. Pero yo experimenté una sed tan grande de una relación. Ele tem tanta vontade de falar comigo e de me ouvir, Dios tiene tanta voluntad de hablar conmigo y de escucharme, que Ele me acorda pelas madrugadas. que Él me despierta Pelas madrugadas. por las madrugadas. Ou então, Entonces, eu vou dormir
yo voy a dormir e não tenho sono. y no tengo sueño. Eu perco o sono. No, Não consigo dormir. no puedo dormir. Então eu aproveito aquele tempo Entonces yo aprovecho ese tiempo e entendo que Deus está usando dessa minha insônia, y entiendo que Dios está usando de ese insomnio porque Ele quer falar comigo. porque Él quiere hablar conmigo. E Ele quer que eu fale com Y Ele. Él quiere que yo hable con Él. E aí eu falo com Y Ele. ahí yo hablo con Él. E Ele fala Y comigo. Él habla conmigo. Eu tenho procurado fazer, Yo he pensado hacer, quando eu estou andando no carro, cuando estoy en el auto ou dirigindo, o cuando estoy manejando ou quando estou sentada no banco do passageiro, o cuando estoy sentada en el lugar del pasajero, que eu vou olhando a paisagem, que yo voy mirando el paisaje eu levanto meu pensamento a Deus y levanto mi pensamiento a Dios e adoro a Deus. y al nombre de Ou Dios. então intercedo. O de mañana, Não, intercedo. o intercedo, Ou então intercedo por alguém ou por alguma coisa. o intercedo por alguien o por alguna cosa. Temos que aproveitar Tenemos que aprovechar todas as oportunidades que Deus nos dá todas las oportunidades que Dios nos da para termos comunhão e relacionamento com Ele. para tener una comunión y una relación con Él. Amém? Que Deus les bendiga. Nós vamos falar na próxima, En la próxima no próximo sesión, tempo, na próxima sessão. Graças. Na próxima sessão, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre intercessão. yo quiero hablar sobre la Algo intercesión, extremamente algo importante. muy importante. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendice. Que Dios nos bendiga. Queremos agradecer por esta linda palabra que hemos recibido esta mañana. Vamos a orar junto con nuestra hermana iraní. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa sierva que has traído aquí, Señor. Gracias por la palabra fresca que hemos recibido esta mañana. Señor, que podamos aplicar cada una de estas palabras, que sea viva en nuestra vida, Señor, que podamos hablar contigo como viéndote, Señor, con toda la fe que tú mismo nos das. Gracias, Señor, porque por tu Hijo, Señor, podemos acercarnos a tu trono tranquilamente, Señor, y tener fe en que podemos depositar nuestras cargas en ti, Señor. Gracias porque aún luego de dejar esas cargas podemos levantarnos y adorarte, Señor, y glorificar tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias por todo lo que hemos recibido el día de hoy. Bendice a nuestra hermana iraní y a Andreita, Señor, que nos han traído esta linda palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Amén.